Olá, Tiago. Olá. Em primeiro lugar, eu queria mesmo agradecer-te por teres aceitado logo no fundo, esta proposta de uma experiência diferente, de conversarmos um bocadinho sobre aquilo que tu fazes, o que é este teu espaço, ou a forma como tu no dia-a-dia acabas por lidar com as pessoas que vêm ter contigo. Pronto, conhecer assim um bocadinho de ti. E eu gostava que tu, assim, em 3 ou 4 palavras ou frases, o que achares que é mais confortável para ti, dissesses como é que tu te podes descrever, o que é que achas que são assim, características até que te identificam ou... Ok, antes de mais, obrigado também pelo convite. É sempre um privilégio ter esse reconhecimento por parte da outra pessoa, não é? Perceber que aquilo que eu faço passa e de alguma forma toca as outras pessoas e, no fundo, tendo em conta o meu perfil, também é por isso que eu estou aqui. Portanto, Okay. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. E respondendo diretamente à tua pergunta, eu sou várias coisas, não é? Ou seja, à medida que a vida vai avançando e evoluindo, e eu começo a perceber que eu sou várias coisas e depois tudo se resume numa só. E uma das palavras que me define é a verdade, ou seja, em tudo aquilo que eu faço, Okay. Essa palavra está sempre na minha cabeça. E portanto, eu sou pai, sou amigo, sou marido, sou fisioterapeuta, sou gestor, sou o dono de um negócio, não é? Ou seja, sou formador, sou professor universitário. Portanto, eu faço várias coisas, mas aquilo que define realmente a minha vontade de fazer é fazer com verdade. Mesmo, eu tenho um negócio, então nós vendemos saúde, certo? Sim. Mas essa palavra de vender saúde tem que ter por base a verdade também. Então, à medida que eu me fui construindo enquanto pessoa, enquanto profissional, sempre que eu fugia um bocadinho da verdade, eu ficava muito desconfortável. E então voltava sempre aí, mesmo que perdesse outras coisas. Então, algo que me define é exatamente isso, é ser verdadeiro. É um bocadinho o que estávamos a falar antes, não é? Uhum. De no fundo, sermos aquilo que somos mesmo e não tentarmos... E não te digo isto só para ficar bem. Quem me conhece sabe, e as pessoas que convivem comigo todos os dias, quer a minha família, quer a minha equipa, eles sabem perfeitamente que é isso que eu procuro sempre, que é, nós temos que ser competitivos, temos que querer ser melhores todos os dias, sem dúvida nenhuma, e temos que usar aquilo que nos rodeia a nosso favor. Mas no fundo, isso tem que ser a verdade e tem que ser algo que os outros precisem também. Sim. Então pronto, isso é uma das minhas características. E outra é, no bom sentido da palavra, insatisfação. Eu ainda estou à procura de melhorar isto na minha vida, e nunca estou satisfeito. Sim. Tu demonstras isso sempre. Nunca estou satisfeito. A necessidade constante, eu acho que, por exemplo, eu identifico-me muito contigo nisso, que é a necessidade constante de querer saber mais e aperfeiçoar e dar o melhor, Claro. Não é? E parecer que vamos sempre à procura. Isso tem 2 polos, Sim. Um polo positivo e o polo negativo. Sim. E eu agora, com 37 anos, prestes a fazer 38, que eu sou de março, é uma coisa que eu tenho vindo a moldar na minha vida, que é aproveitar o momento, ok, atingimos um objetivo, conquistamos alguma coisa a celebrar e deixar aquilo estar ali presente durante um período que é para termos alguma satisfação. Porque se eu me comportar de forma natural, ou seja, se eu usar só o meu cérebro reptiliano, não é? Aquele que é o mais antigo e que nos leva sempre para onde nós estamos confortáveis, vais sempre à procura. Sempre à procura de mais. Nem chegas a desfrutar daquele momento, porque quando atinges já queres outro, sim, não é? Sim. Eu sou aquele que fica triste quando acontece isso. Sim. Porque atingiste sim. E... Porque tu sentes a necessidade do processo. Sinto a necessidade do processo. Sim. Então, imagina, eu como líder de equipa, não é? Imagina o quão complicado ou era, agora menos um bocado, trabalhar comigo. Sim. Porque vamos fazer isto. E as pessoas fazem, e eu, a seguir, elas estão a fazer aquilo e eu já estou a pensar na próxima fase. Sim. Sabes? Então, mas acabamos de fazer isto e agora já não é. Agora vamos... Então, foi algo que eu tive que trabalhar muito em mim. Sim.
Eu noto que trabalho isso todos os dias. Nós falámos nisso há bocadinho. Sim, sim, Eu sim. dizer que se conseguisse, fazia 1001 coisas ao mesmo tempo, não é? Pois é, Aquela necessidade sempre de... E nota-se isso no que tu vais mostrando e assim acaba por se notar a tua necessidade constante de ir à procura e de querer dar mais e melhor, Sim. não é? No fundo é sempre uma busca por aperfeiçoares alguma coisa. Eu acho que a base disto tudo é o medo. Ou seja, uma das características do meu perfil, porque eu já fiz várias avaliações do meu perfil para me conhecer melhor. Ok. E uma das descrições do meu perfil é que eu tenho medo do futuro. É um dos meus medos, inconsciente. Eu não controlo isto. Não é? Okay. Então, tu tens necessidade de segurança. Eu tenho necessidade de... Sim. Ou seja, eu já estou já fantasio um bocadinho à procura de já quase colmatar o próximo passo, porque eu tenho medo que esse passo falhe. Sim, exatamente. Estás a entender? Então é isso que eu tenho. Tu vês logo tipo os prós e os contras para que aquilo resulte, não é? E já estás agora a resolver, no fundo, a arranjar soluções para que não aconteça o que para ti pode ser mau, não é? Ou para algo que se calhar nem vai acontecer. Sim. A maior parte das vezes é isso que acontece. Ou não acontece como nós pensamos, ou não chega sequer a acontecer. E a maior parte das vezes as pessoas sofrem por antecipação, por uma coisa que ou nunca vai acontecer ou vai acontecer de outra forma, e depois elas nem sequer têm a solução na mesma para isso, não é? Porque no fundo é aquilo, a única forma de aprendizagem é a experiência. Ou seja, se tu experiencias algo, tu consegues receber conhecimento dessa experiência e perceber realmente o que é que se passa. Se tu não experiencias, tu podes ter uma ideia. Claro. Não é? Um exemplo simples, algo que tu nunca comeste. Dizes assim, aquela comida é mesmo azeda. E tu já experienciaste outras coisas azedas, mas nunca experienciaste aquela. Então tu tens uma ideia do azedo de outros alimentos, daquele não tem. Então tu tens uma ideia, mas não sabes ao que aquilo sabe. Então não aprendeste ainda acerca daquilo. Na vida, em tudo na vida é a mesma coisa. Então se nós ainda não passamos pela situação, tu não podes ter ferramentas para solucioná-la. E muitas vezes o medo vem do que ouvimos dos outros. Sim. Quando tu dás esse exemplo, podia ser de alguém te dizer aquilo é mau porque é azedo. E às vezes imagina, se estás em família, em casa, a comer a mesma coisa e todos até a dizer isto é muito bom, mas o muito bom é diferente para todos, não é? Por isso, quando tu ainda por cima vais pela ideia ou assim que o outro disse, muitas vezes ainda faz menos sentido. Faz menos sentido, claro. Sim. Mas basicamente é isso. Olha, é assim, o que mais me inspira mesmo naquilo que tu fazes eu acho que é isso, é a tua paixão no fundo, por ver cada pessoa como uma pessoa, como uma pessoa única, ou seja, como um todo e não como alguém que vem só para, sei lá, para resolver uma dor que tem. E esse cuidado que tu tens ao olhar a pessoa e ao mesmo tempo o querer sempre ter mais conhecimento e ajudar da melhor forma. Acho que é isso que acaba por, não sei, no meu caso foi o que chamou mais. Sim, porque eu fui-te conhecendo, apesar de conhecer há algum tempo, mas fui-te conhecendo por tudo isto que tu vais demonstrando e assim, eu acho que é o que mais me marca, no fundo, essa ligação, mas eu acho que é a ligação que tu crias, o interesse genuíno que tu tens pela pessoa e esse aumento pelo conhecimento também vem muito por aí, não é? Sim. De querer sempre ajudar da melhor forma. Isso que tu dizes faz-me todo o sentido, porque eu tenho sempre o máximo de respeito por quem tenho, por exemplo, falando da minha parte profissional, e agora acho que é para aí que tu te queres direcionar mais, falando do Tiago fisioterapeuta. O Tiago fisioterapeuta tem algo que é natural, ou seja, eu tenho algo que é natural em mim, que é a minha preocupação com quem me procura e dar tudo aquilo que eu posso para te orientar. Okay. Ou seja, quem tem uma consulta comigo e eu não sei se eu te vou ajudar a resolver a tua dor ou se eu te vou ajudar a ficares mais confortável, mas eu sei que eu tenho ferramentas que me permitem saber coisas de ti que tu nunca pensaste e que eu te vou consciencializar disso
e isso sim pode ser uma ferramenta para que tu ganhes autonomia. Essa é o meu principal objetivo. E depois, com a experiência de anos de toques de corpo, de terapia manual, tudo aquilo que eu fui fazendo, ecografia e etc., que eu coloco e que eu me fui, no fundo, especializando, permite-me conhecer características estruturais que depois eu tento relacionar com a história da pessoa. E a mim não me interessa se é um atleta de alta competição super famoso, que tem um perfil XPTO, ou que se é, nós chamamos a Dona Maria, Sim. que vem cá e que a única coisa que precisa é de que alguém a ajude e que olhe para ela. Então, a minha postura dentro da consulta é sempre a mesma, é tentar perceber realmente o que é que se passa com a pessoa, conhecer a história da pessoa e, no fundo, isso permite, dá a sensação de que a pessoa é única, ou seja, ela está a ser ouvida, está a ser vista, e isto é mesmo assim. Eu sou mesmo assim, quem me conhece sabe perfeitamente, eu sou mesmo assim em todas as consultas que eu dou. Mesmo que esteja mais ou menos cansado, o meu mindset é sempre, esta pessoa veio cá porque precisa de alguém que olhe para ela. E na base, eu não sei se vou ajudar, sabes? Mas eu dou sempre isso. Mas eu não sei se vou ajudar, mas já com a intenção de olhar genuinamente, já estás um passo à frente. Já estou um passo à frente. Sim, e esse olhar para ela, às vezes, é o que a pessoa precisa. Quantas pessoas eu conheço que dizem eu salto de especialista em especialista e cada um só vê aquele ponto, sabes? Sim. É um bocadinho. Tu tens uma dor, a dor é indiferente do sítio onde ela é, mas tu vais a este especialista e ele vê a dor no prisma dele e o outro no dele e não conseguem olhar para a pessoa como um todo e ver isso como tu dizes, ver a pessoa como ela é. Sim. Então às vezes a pessoa sai de lá frustrada porque no fundo continua sem que a compreendam. Sim. E sem que a ajudem mesmo como ela precisa. Tens toda a razão. À medida que, ou seja, eu contacto com centenas de pessoas por semana, não é? Sim. Portanto, nós temos, e eu contacto com a realidade, com aquilo que é a dor da pessoa, a preocupação da pessoa, o desconforto geral da pessoa, e as pessoas trazem informação de fora e de certeza que também levam informação daqui para outros lados, portanto isto é tudo um ciclo, não é? Mas aquilo que eu identifico é que a nossa saúde no geral vai em contraciclo daquilo que são as necessidades do dia-a-dia das pessoas, é exatamente aquilo que tu tocas. E este contraciclo tem a ver com, cada vez mais, empacotarmos o sistema complexo humano, não é? Há muita coisa, a maior parte das dores, isso eu posso te garantir porque eu vejo isso todos os dias, não estão relacionadas com as alterações estruturais que a pessoa tem. Sim. Okay? E é tão simples quanto isto. Acabamos agora de sair do Natal e da passagem de ano. O que aconteceu no Natal e na passagem de ano? Jantares, almoços, alteração de rotinas, entrada de férias, voltar à rotina de trabalho, etc. O que aconteceu nas primeiras semanas de janeiro aqui na clínica? Crises de dor lombar. Okay. Crises de dor lombar. E é diretamente relacionado. Porquê? Porque nós sabemos que a musculatura profunda lombar e superficial também tem uma direta relação com a parte intestinal, ou seja, se tu alteras hábitos alimentares, claro, se tu alteras rotinas de treino, se tu alteras rotinas de descanso e etc., isso vai influenciar intimamente toda a tua capacidade de drenagem. Então, se tu já tens uma fragilidade lombar, que todos temos, e alteras isso tudo, onde é que vai aparecer a crise? Na zona mais fragilizada, que é a parte lombar. Então é o que tem aparecido nas primeiras semanas após essas situações, crise lombar. Estava tão bem, de repente, dor de costas. Claro, mudou as rotinas. Então, temos que ter sempre esta capacidade de relação. De ver mais além. De ver mais além. Mesmo isso. Porque agora que tu deste esse exemplo, eu cheguei a ter dores fortes de barriga e também acontecia-me ir de especialista em especialista, até que fui a uma médica que me passou qualquer coisa que eu já não sei dizer, mas do género de um antidepressivo. Uhum. E eu cheguei cá fora porque eu estava consciente de que não tem nada a ver com isso, tem a ver com alguma alteração que eu tenho. Sim. E eu cheguei cá fora, rasguei a receita e, entretanto, ao falar com a nutricionista, percebemos que tinha a ver com a parte intestinal. Claro. Não é? Mas é frustrante tu perderes o tempo, sim, o dinheiro, tudo, e sentires que não foste sequer ouvida, que tu dizes eu tenho esta dor e assim, e a pessoa diz ok, tens essa dor,
tu deves andar mais estressado. Ou, Sim. e nem se chega sequer a preocupar mesmo, sim. E atenção que tudo aquilo que nós sabemos hoje em dia em relação à saúde humana, não é? Ou seja, tudo aquilo que foi sendo feito tem por base a história da medicina antiga, não é? E claro que agora tu colocas, há uma complexidade nos processos todos, porque depois existem os interesses todos que nós sabemos à volta, e etc. E continuam a haver excelentes médicos que se preocupam com os pacientes, e etc. Mas, no fundo, o sistema acaba por complicar muito também a tarefa dos profissionais, quer seja médicos ou outro profissional de saúde. Okay? E eu tenho a sorte e tive a ousadia de construir a minha própria realidade, e é algo que nós aqui na Restart, por exemplo, temos sempre em consideração, que é, eu podia hoje em dia atender 50 pessoas por dia. Sim. Eu podia fazer isso. Eu já tenho o estatuto, eu conquistei a possibilidade de o fazer, aquilo que eu digo já é tido confiam, como verdade, não é? Então eu podia fazer isso perfeitamente. A partir de agora, as minhas consultas são de 10, 15 minutos, eu tenho uma técnica mágica para resolver estes problemas, então vamos embora. Até porque se tu passares essa ideia, as pessoas vão aceitar, porque já confiam, não é? Já confiam. Exatamente. Já conquistei isso, percebes? Mas depois não é verdade. Exatamente, era o que eu ia dizer, que é, depois vai para além daquilo que no fundo é a tua base e é aquilo em que tu acreditas. Sim. Então, ir contra, tu até podias conseguir ir contra há algum tempo, mas ia-te gerar tal desconforto e não é? Não fazia sentido para ti. Não é possível, Alba, tu não consegues, imagina, a pessoa, tu própria já passaste por isso, eu já passei por isso, a gente passou. Tu tens um problema, tens um desconforto, uma dor, ou o que seja, e tu precisas de ser avaliado. Para outra pessoa que nunca te viu na vida ter a possibilidade de conhecer a tua dor, precisa de tempo. Sim. Tempo. Só. Então, se tu não tens tempo, não podes fazer uma boa avaliação. Ok? E é muito difícil, ainda ao dia de hoje, perceber o que é que realmente funciona naquele caso. Não é? Nós temos coisas, ou seja, temos intervenções standard que sabemos que, na maior parte dos casos, funcionam. Mas naquele caso não vai funcionar. Porquê? Porque não está direcionado. Então nós não podemos... Nós precisamos de tempo para avaliar as pessoas e na realidade... Quando tu dizes isso, naquele caso não vai funcionar, eu acho que é por isso que... Imagina que eu faço um acompanhamento a nem que seja 10 crianças com a mesma situação, com a mesma questão. Os resultados são bons e rápidos porque cada uma é vista de forma individual. Então não há aquela coisa de, imagina, tu tens de fazer nem que seja um desfralde ou tu tens de ensinar a criança a ter gosto pela leitura. Não há um processo que eu diga, vocês vão fazer isto e vai resultar. E digo às 10 igual, não. Esta criança é única, tem necessidades diferentes, a família funciona de forma diferente, então o processo tem de ir de encontro a isso. Enquanto que a outra, nós temos de desenhar um processo completamente diferente e de perceber isso. Porque às vezes até a frustração, e nesse caso, o ela sentir que não é capaz, é apenas porque eu estou a querer que ela faça uma coisa com que ela não se sente confortável. Quando se fosse uma coisa que lhe desse prazer, ela se calhar já estava muito à frente das outras. Percebes? É um bocadinho ver mesmo quem és tu, que necessidades é que tu tens, o que é que tu precisas e, independentemente de, na maior parte dos casos, funcionar assim, no teu não funciona. Pode ser que não funcione. Ok? Eu vejo isso em minha casa, por exemplo. Eu tenho 2 filhas, não é? Uma que tem, neste momento, uma tem 8 anos e a outra tem 5. São seres completamente diferentes. Sim. E tu nunca vais conseguir da mesma forma. Completamente diferentes. Nós não conseguimos. Ou seja, uma coisa, nós temos um tipo de comportamento com a mais velha e temos que ter outro tipo de comportamento, ou seja, com a mais nova. Sim. E nós como pais, não é? Ou seja, é isso. Os pais têm que se formar. Mas fomos educados para fazer igual. Ou seja, se tu achas que isto é o correto, tu vais fazer igual independentemente do número de filhos ou de... Sim, porque certo e errado está muito marcado na sociedade. Faz aquilo que tu gostas que te façam. A questão é,
será que a tua filha gosta? Exatamente. É exatamente isso. Porque é mesmo, eu gosto muito do toque, de um beijo, de um abraço. Mas imagina, se tu fizeres isso com uma criança que gosta, ela vai se sentir cada vez melhor à tua beira. Se tu fizeres isso com uma criança que não gosta, que se sente desconfortável com isso, cada vez vais tê-la mais longe. E aí depois ainda tens que ir um bocadinho mais profundo, que é, nós somos seres de toque, nós somos seres de proximidade. Tu tens uma criança que não gosta, tu tens que perceber porque é que ela não gosta, porque não é natural que não goste. Sim. Também. Sim, mas a questão é, ela pode gostar de determinado toque. Exato. Mas daí até gostar daquele toque em que, imagina... ser mais... Eu comprei o carrinho para o meu filho, quando eu tive o primeiro filho, e eu nunca usei o carrinho, porque eu gostava de andar com ele no colo, encostado a mim, e dar beijinhos sempre que eu podia. Ou seja, percebes? E daí até ir a esse extremo de se calhar ter sempre o toque e sempre o mimo e sempre... Pode não acontecer, não é? Porque pode ser uma criança que... Uma coisa é ter o toque mesmo... Se calhar eu vou e encontro alguém que eu gosto e eu dou um abraço. E essa criança pode gostar do toque dos pais, por exemplo, das pessoas com quem se sente mais seguras, e fora não. Sim. Não isso é algo que nós... Isso leva a muita coisa. Sim, e de antes o que é que acontecia? Dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho, porque é amigo do pai. Sim, porque... E a criança, eu nem conheço de lado nenhum, vou dar um beijinho, eu não quero, não é? E isso era tido como o quê? Uma falta de educação. Sim. Também tem dois polos. Porque é assim, ao mesmo tempo que é tido como falta de educação, quando tu és educado, e aconteceu-me isso, eu sempre dei beijinho a toda a gente, ou porque é amigo, ou porque é não sei o quê, ou dá... E havia situações que eu me sentia desconfortável, e eu sentia que estava a ser, no fundo, um abuso, porque era alguém que não era próximo a mim, e eu sentia... Não é? Mas eu sentia que tinha de fazer. Porque era assim, eu era educada. Tipo, senão estava, no fundo, a ser uma criança... Claro. Aí já é o que fica bem, não é? A sociedade já te impinge essas coisas. Mas eu acho que cada vez mais está a haver esse cuidado. E, olha, ainda esta semana eu falei sobre isso, que é, falam-me muitas vezes nas gerações mais novas como sendo, não vão ser nada, vão ser a pior geração de sempre. E eu acho que, principalmente nessa parte de parte emocional e de parte de impor limites, nós estávamos cada vez mais a educar uma geração muito melhor que as nossas. Muito melhor. Não tem comparação. Claro que há aqui uma lacuna grande na educação, ou seja, no autoconhecimento dos pais. Sim. Que é aí que eu acho que quem tem mais consciência e quem já se conhece melhor, acho que é a mensagem que tem que passar de adulto para adulto, que é, tu só vais ser um bom exemplo para alguém se tu fores um bom exemplo para ti mesmo. Se tu trabalhares a ti primeiro. Tens que te conhecer. A questão é, há muitos pais que já fazem esse esforço e há pais que não têm sequer ainda capacidade para perceber que têm a fazer esse esforço. O que me dá mais prazer é, mesmo esses pais que não têm essa capacidade, muitos deles já conseguem perceber que até podem não ter essa capacidade, mas que vão procurar para o filho ajuda. Sim, exatamente. E tudo começa por um lado. Sim. Tudo começa por um lado. Sim. Isso em minha casa, por exemplo, começou com a Cláudia, a minha esposa, e ela sentiu necessidade de começar a perceber, a conhecer-se melhor, e iniciou psicoterapia, toda essa descoberta do autoconhecimento passo a passo. Atenção que é um trabalho de anos e que não acaba. Não. E só ao final, e depois isso começa, depois o que é giro há sempre uma resistência à mudança. Sempre uma resistência à mudança. Porque é uma coisa difícil. Tu estás habituado a fazer de determinada forma, até sem pensar, não é? E o que acontece é que à medida que tu, por exemplo, a Cláudia foi fazendo o caminho dela e o processo dela, e eu inicialmente rejeitava algumas coisas que ela ia fazendo ou pensando, ou a forma como ia vendo a vida e transformando a ideia de vida dela, e que depois influenciava diretamente a mim, obviamente. Sim. Só que depois tu começas a ver, tu deixas de ouvir e começas a ver a evolução, a ver como é que a outra pessoa reage a situações que antes eram difíceis, mas já tem uma ferramenta para transformar aquela situação em algo positivo. Sim. E começas a ver no aspecto da pessoa, a saúde da pessoa, o brilho da pele, o brilho da pessoa, sabes? Ou seja, à medida que tu começas a trabalhar em ti e a desabrochar a tua verdade, sim, isso nota-se sem tu teres que fazer nada. E é tão bom tu dizeres isso, porque
a maior parte das vezes o que acontece é mesmo isso, é tipo, as pessoas que mais gostam de nós são as primeiras, no fundo, quase a travar-nos, que é o que tu dizes que acabavas por fazer. Eu acabo por fazer. E que é uma frustração para quem quer melhorar e se desenvolver e sentir ali aquele... Mas tu teres até a coragem de estar a expor isso, não é? Porque realmente faz muita diferença. Faz toda a diferença. E depois tem que andar a par, ou seja, e depois, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu posso rejeitar alguma coisa à partida, mas depois se me fizer sentido, eu dou um passo atrás e tento melhorar, não é? Então, estou sempre a tentar melhorar. E então o que foi acontecendo foi que, à medida que a Cláudia, no meu caso, no nosso caso, enquanto casal, enquanto família, à medida que a Cláudia ia evoluindo neste sentido, começava a haver um fosso entre percepção da realidade. Sim. Então eu percebi que eu tenho que me aproximar porque eu já começava a ver os resultados do trabalho dela. Então, enquanto casal, nós fomos fazendo um trabalho par a par, individual. Ou seja, ela faz o trabalho dela e eu faço o meu e vamos nos encontrando de vez em quando para percebermos o enquadramento. Há sempre discórdia. dos dois também, não é? Claro que sim. Mas é esse respeito, sabes? Havendo esse respeito e essa cordialidade e essa capacidade de se comunicar entre o casal, por exemplo, neste caso entre o casal, que depois vai passar para os filhos, não é? Vai passar para a educação dos filhos e vai passar para os pais, para os avós, para os nossos pais, ou seja, tudo aquilo acaba por o núcleo, influenciar tudo. O núcleo é influenciado por tudo aquilo que se faz, porque não é pelo que tu dizes, é pelo que tu fazes, porque os resultados vão aparecendo. Exatamente. Então é isso que eu digo muitas vezes. Muitas vezes acontece a separação do casal, porque o nível de consciência de um é completamente diferente do outro. Sim. Então aquilo deixa de fazer sentido. Um vê o mundo de uma forma, o outro vê o mundo de outra forma, um vê a educação dos filhos de uma forma, o outro vê de outra forma. Claro. Então há sempre uma agressão quase que inconsciente e entre as pessoas. Sim, e mesmo isso que tu dizes, se não tivesses dado esse passo, se calhar a Cláudia ia continuar, imagina, a acreditar e a ver que conseguia mais, e tu eras a pessoa que puxavas para trás, que dizias deixa estar como está, que não é? Acaba por haver o choque. E quando estavas a falar nisso dos pais, eu criei uns materiais, uns jogos, assim, mesmo nesse sentido. Porquê? Porque eu, pela experiência que eu tive, tanto pessoal, no meu crescimento, como com as crianças, que eu, assim, diretamente com crianças, mesmo como profissão, eu lidei cerca de 20 anos. Mas eu lidei com crianças desde sempre, não é? Claro. Porque, o que eu sinto, e sempre senti, é que as crianças começam desde muito pequeninas a ter, imagina, a não confiar nelas, a não acreditar que são capazes. As primeiras coisas que elas diziam quando íamos fazer um trabalho é não consigo. E o conseguires dar a volta a isso e trabalhar desde pequeninas, sem elas perceberem, a brincar com um jogo, elas a perceberem como é que eu me sinto, o que é que me gera este desconforto, o que é que eu posso fazer diferente, eu agora já estou mais confiante e agora eu já consigo. E o trabalhar isso a brincar foi o que me motivou no fundo, porque eu percebi que se eu consigo contigo passar-te diretamente, não é? Uma criança pequenina, 2, 3 anos, se eu já te consigo passar essa confiança, mesmo que os teus pais em casa até não consigam, não é porque não querem, é porque não têm essa capacidade neste momento. Se há alguma coisa que ao brincar tu consegues, no fundo, fazer isso, então bora lá, não é? Sim. E foi um bocadinho por aí, e o que eu noto é que mesmo os pais que não tinham até essa capacidade e o conhecimento agora acabam por jogar com eles e fazer no fundo esse processo de autoconhecimento também com os miúdos. E é espetacular, porque eles me dizem que pensam e refletem e tudo sobre coisas que nunca pensaram, ao mesmo tempo que criam uma ligação com os miúdos, não é? Até porque se expõem perante eles, não é? Sim. Olha, o meu pai também tem este medo, ou o meu pai também não sabe isto. Também não sabe isto. É porque as crianças veem os pais como... E acaba por... aquela pessoa que até não tinha esse conhecimento e não sabia sequer onde procurar, acaba por, naturalmente, com o filho, fazê-lo. Não é? E isso é giro, porque depois há estas questões que acontecem connosco, como tu dizes que inicialmente estavas de pé atrás ou assim, e eles já vão estar muito mais bem preparados e não vão ter sequer metade da... Sim, e é comunicar, por exemplo, nós
a avaliação do perfil de cada um, ou seja, tu tens várias ferramentas de avaliação do perfil, não é? E é importante que os pais também façam para os filhos. Sim. É fundamental. Eu acho, eu sou analista comportamental e tenho formação em vários perfis. Não é perfis, em várias análises, ou seja, eu consegui fazer e eu acho isso que é essencial no início de qualquer processo. E imagina, se tu me dizes assim, eu não consigo fazer o processo completo, então faz pelo menos isso. Sim. Porque às vezes essa análise, quando estávamos a falar há bocado de seres diferente com as tuas filhas, às vezes o perceberes como é que a tua filha mais velha gosta ou se sente reconhecida por ti, faz a diferença toda, porque tu podes, imagina, dar-lhe tudo e mais alguma coisa e ela continuar a dizer, mas se tu gostasses de mim, não é? Sim, não dá nada. E eu perceber isso, tu consegues, se calhar, depois com 10 minutos com a mais velha fazer uma coisa, com 10 minutos com a mais nova fazer outra, e elas sentirem-se mesmo muito preenchidas contigo. Sim. É muito importante perceber isso, porque realmente na base elas são diferentes, mas nós fazemos a análise delas e sabemos que tipo de perfil é que elas têm. E elas próprias já começam a usar linguagem do perfil delas. Sim. Estás a perceber? A questão é que elas próprias, ao perceberem isso, elas vão perceber que aquelas diferenças que têm entre as duas não é um motivo de dizer tu és pior nisto, porque nós somos diferentes e tu és melhor nisto, então podes-me ajudar nisto e eu sou melhor naquilo, não é? Acaba por começarem a conseguir ver. Neste caso a família, mas depois os amigos, em todas as situações, conseguem ver essa... E o que eu acho é que, como aconteceu-me isso quando os meus filhos eram pequeninos, que fizemos a análise do perfil, eu expliquei-lhes direitinho o perfil de cada um, no sentido de lhes mostrar que, imagina, na maior parte das situações em que as crianças se sentem desconfortáveis, porque a tua filha está num sítio qualquer e neste momento quer dançar, cantar e fazer rir. E alguém está do lado, a avó ou assim, a dizer, olha, neste momento é para fazer silêncio, e ela continua a querer. E ela sente que aquela pessoa nem gosta tanto dela, porque está-lhe a cortar a necessidade que ela tem naquele momento. Mas quando ela percebe que, ok, eu sinto esta necessidade de me expor, de estar neste momento, de mostrar aquilo que eu quero, de ser mais extrovertida, mas a outra pessoa, o perfil dela é de ser alguém que é mais reservado e que quer estar mais tranquilo, então ela não está a dizer que eu estou a agir de forma errada, simplesmente ela sente-se mais confortável daquela forma. Claro. Não é? Sim, e é importante, por exemplo, nós fizemos algum trabalho com nossas filhas para elas perceberem que há momentos realmente em que elas têm que estar quietas. Sim. Mesmo que se queiram mexer. Sim. E há outros momentos em que elas podem ser completamente livres. Não é? Então, nós fizemos isso na psicoterapia. Nós temos uma psicoterapeuta que é a Cacilda, que nos acompanha em várias vertentes da nossa vida. E então, também, com as nossas filhas, nós fomos fazendo esse trabalho e, através da brincadeira, não é? Eu sou um rio, eu sou uma árvore, por exemplo. Agora és uma árvore. Então, elas já identificam que, se tem que ser uma árvore, então é para estar quieto. Exatamente. Agora és um rio, então se és um rio podes andar livremente pelo caudal, porque é um momento para isso. Porque no fundo, aquilo que nós passamos e incentivamos é que, obviamente, elas têm que respeitar a vontade delas, mas também elas sabem que vivem numa sociedade que tem certos limites e certos comportamentos que têm que ser tomados, ou seja, que elas têm que se comportar daquela forma, mas que mesmo que um dia elas tenham que fazer algo que vá contra a vontade delas, elas poderem fazer essa avaliação e que aquilo não seja uma agressão para o sistema delas, porque pode ser reparado depois com as ferramentas que elas vão adquirindo. Sim. Mesmo até para perceberem se socialmente, mesmo tendo de respeitar determinada regra, como tu dizes, se essa regra for alguma coisa que fere a maneira delas serem, então elas têm a possibilidade de sair dali. Não é? Claro que sim. Mas até isso, até o... Sim, mas vai haver momentos em que as coisas complicam-se. Claro, não é? A vida complica-se. Claro que sim. E então nós temos mas o compreenderem isso. E até o compreenderem como é que elas são e como é que devem gerir a forma de serem,
acaba por, mesmo em determinadas situações, como tu dizes, de pensar no futuro, ok, eu neste momento vou ter de ir para, sei lá, para uma apresentação de um trabalho. É uma coisa que eu me sinto desconfortável. Eu sei que me sinto desconfortável porque eu sou assim, assim, assim. Então o que é que eu posso fazer para que aquilo não me gere... Sim. E começas a criar essas ferramentas. Sim. E trabalhando, tu tens uma equipa já... Quantas pessoas? Nós somos 21 pessoas neste momento. Nossa, trabalhando com tanta gente, o que é que é assim, estávamos a falar na parte no fundo destas relações que se criam, o que é que tu achas que interfere mais no bom relacionamento, tanto da equipa como da equipa com os vossos pacientes? O que é que achas que é um ponto que vocês têm assim como, no fundo, uma chave que têm As más lideranças é o que afeta mais o funcionamento da equipa. Okay. Ou seja, quando uma equipa não trabalha bem, é porque a base não está bem, porque as pessoas não sabem o que é que têm que fazer porque nunca lhes foi ensinado, porque o líder, em vez de ser líder, é só patrão ou dono do negócio, só ou o que é que seja, não é? E dizer, é para fazer isto, mas não explica o que é que quer, Sim. não explica porque é que quer aquilo, não há comunicação entre as partes, tudo depende de uma pessoa que quer, no fundo, controlar todos os processos, mas no fundo não consegue controlar nada. Sim. Porque não consegue delegar tarefas, nem confiar na delegação dessas tarefas. Então, no fundo, isto é a vida, não é? E então a chave para que uma equipa funcione bem é que a liderança seja clara, seja segura, que tenha um propósito, que tenha uma visão, que tenha uma cultura, né? E que essa cultura realmente possa ser transversal a tudo aquilo que acontece. Desde porque depois o que o líder passa para, no fundo, para os seus colaboradores, acaba por ser o que eles fazem também com... Exatamente. Quando tu vês uma equipa que funciona mal, é porque a liderança está desorganizada. E então, a chave, por exemplo, nós estamos sempre em momentos de maturação, ou seja, os processos nunca chegam ao fim. Sim. Aqui dentro, então, na Restart, os processos nunca chegam ao fim. Nós estamos sempre a tentar melhorar aqui, melhorar ali, e é complexo, porque... Sim, mas vem de cima, não é? Vem de cima. Porque se não há esse exemplo, dificilmente depois... Sim. Portanto, a chave, respondendo diretamente, é isso, é uma liderança clara. Mas tem que ser uma liderança, não pode ser uma imposição. Sim, sabes? Pois é isso. Porque quando é uma liderança, as outras pessoas vão junto, não é? Vão junto. E sentem mesmo essa vontade até de fazer mais, mesmo que exija muito mais esforço. Sim. O Simon Sinek, que é alguém que eu admiro bastante, ainda escreveu há pouco tempo que a responsabilidade de um líder é formar novos líderes. Não é? Então é isso. Ou seja, se tu és um líder, então tu tens que te permitir que outras pessoas liderem contigo. Sim. Também, e só isso é que vai depois construir o futuro. Olha, profissionalmente, quais consideras que são as maiores exigências que tens no dia a dia? Profissionalmente, uma das maiores exigências é tentar manter o mesmo nível de performance desde o início até ao fim e durante a semana. Que é, por exemplo, para mim, honestamente, a consulta em si, neste momento, após 15 anos de trabalho e de toda esta maturação do meu perfil enquanto fisioterapeuta, não é um desafio por aí além, porque eu já tenho muitas ferramentas. Sim. Que me permitem, na maior parte dos casos, conseguir ter sucesso. No fundo isso é verdade. Eu não preciso de estar aqui com meias palavras. Eu sou bom naquilo que faço enquanto fisioterapeuta, não tenho a mínima dúvida disso, e é reconhecido também pela maior parte das pessoas. O grande desafio aqui é tu conseguires manter o mesmo nível de energia que te permita ter esses resultados. Sim. Porque há momentos em que Porque muita coisa acontece por trás, não é? E aí vem as tais delegar tarefas. Né? Ou seja, se tudo se apoiava em mim, então eu já não ia conseguir fazer nada. Que no fundo tens quem vá fazendo e quem nesses momentos se calhar até pôs por ti quando... Sim, não é? Exatamente. Sim. E outra coisa é a paciência.
sabes? Porque, imagina, eu identifico um problema E queres resolver rápido? já. Sim, E há coisas que demoram 1 ano sim. para se resolver. E isso tem a ver com a tua forma de ser, obviamente, Tem não a é? minha forma de ser e com as minhas inseguranças da infância. Sim, sim. Porque tu quando vês resolvido no momento, tu sabes, ok, eu consegui, não é? Então o querer ver já Sim. a solução a dar resultados. Olha, e como é que tu te vês assim como. Porque tu acabas por. A tua profissão exige-te muito tempo. Sim. Tu dizes que ainda por cima tens várias, acabas por estar aqui, dar aulas, ou seja, fazer muita, dar formação. Como é que tu descreves o Tiago como pessoa, como profissional, como é que tu vês que consegues em cada área, mesmo na família, com a tua esposa, com os teus filhos, dar respostas, gerir esse tempo? Agenda. Ok. Ou seja, isto foi algo que eu fui também trabalhando muito ao longo do tempo, não é? E aquilo que eu percebi é que tu tens que ter uma agenda e tens que a respeitar. Porque eu sempre tive agendas, mas nunca as respeitei. Olha, vou ficar mais 1 hora. Olha, agora vou ter que viajar, vou estar 3 dias fora. E já tinha a minha agenda preenchida com outras tarefas que tinha que as cancelar todas para ir fazer aquela. Ou seja, isso desorganiza tudo. Então, primeira coisa, escolhas. Tu tens que escolher o que é que tu queres fazer, aonde tu queres estar e aonde tu queres colocar a tua atenção. Não é? É como uma sementinha que tu colocas, vais regando. Se tu deixas de regar, ela não cresce. Sim. Então, eu tive grandes desafios para equilibrar esta parte da minha vida, porque eu sempre quis estar em todas as frentes. Sim. Não é? Então, o que eu fiz foi, primeira coisa, respeitar a minha saúde. Porque no momento em que tu não tens rotinas, tu deixas de ter saúde. E eu senti isso na pele. Não conseguia treinar, não me alimentava em condições, andava super estressado, alterações até da qualidade da pele, com eczemas, etc. Isso é o teu corpo a falar contigo. E quando não tens saúde, nenhuma área funciona. É como diz o ditado que é, tu tens saúde, tens muitos objetivos. Tu não tens saúde, só tens um objetivo, que é ter saúde. Sim, sim, sim. Portanto, e então tens que ser muito verdadeiro com a avaliação disso. Então eu percebi, não faz sentido, eu tenho que ter uma agenda, respeitar aquela agenda e poder construir ao longo do tempo a estrutura para eu conseguir envelhecer o melhor possível. Pronto, então é isso, é teres uma agenda, conseguires respeitá-la e delegar tarefas para que consigas aumentar as 24 horas do teu dia. Sim. Que é difícil, não é? Eu acredito que agora, que já tens uma equipa grande, que para ti já seja muito mais natural. Mas inicialmente não sentias que era difícil delegar essas tarefas? Quando tu tinhas tanta certeza da forma como atuavas e assim, por exemplo? Sim. A dificuldade de pôr isso na mão de outra pessoa e não saberes, ou seja, no fundo não teres o controle. Sim, é um processo difícil, é muito difícil. Então no meu caso, tendo eu o perfil que tenho e sendo desconfiado por natureza, sim. Por medo do futuro. Isso tem a ver com a tua forma de quereres tudo tão perfeito que sabes que se és tu que estás no controle, tu consegues dar o teu melhor e fazer o teu melhor, mas que se são outras pessoas não tens essa certeza, por mais que... Sim, mas isso é uma falsa verdade. Porque... Ok. Não é? Sim, mas quando tu dizes que tinhas esse medo, ou, não sim, é? Sim, mas depois é isso, é uma falsa verdade, porque eu quero fazer daquela forma, e para mim aquela forma é a forma perfeita, ideal. Sim. Mas se tu conseguires trazer outras pessoas para o processo, têm outras ideias, elas se calhar vão ainda melhorar mais toda essa forma e, neste caso, para o cliente, se calhar a forma daquela pessoa ainda é melhor do que a minha forma. Portanto, claro que sim, e aí tu foi tocaste muito num ponto difícil. importante, que quando tu falavas de querer sempre melhorar e sempre fazer melhor e assim, muitas vezes, quando somos assim tão perfeccionistas, a pessoa que está à espera daquela resposta, daquele conhecimento teu, se calhar não precisava disso tudo Não precisava. não é? Às vezes só precisava de uma coisa tão simples. Exatamente. E tu já estás a criar ali, não é? E sim, eu sou por exemplo, no Enneagrama, que nós
eu sou um perfil tipo 3, quando está tudo bem. E quando entro em stress, eu vou para o tipo 1, que é o perfeccionista. Sim. Mas ao mesmo tempo há outras fases da vida em que eu não sou assim tão perfeccionista e acaba por ser um bocadinho desleixado. Sim. Não é? Ou seja, tens os extremos. Tenho os extremos. Não é? Ou seja, eu sou muito prático, não sou um investigador, portanto, para mim o trabalho prático, é aquilo que eu gosto de fazer. Tenho que me esforçar a estudar a parte teórica, portanto, é algo que eu fui percebendo ao longo da vida. Eu não gosto de fazer isto, mas é algo que me faz muita falta porque vai complementar aquilo que eu tenho como experiência. Ou seja, eu aprendo através da experiência, mas depois dessa experiência tem que ser consolidada com a teoria de coisas que foram estudadas ao longo do tempo. Percebo isso perfeitamente, porque eu sinto isso muitas vezes, que é, às vezes no momento que estás na teoria, sentes que tens de ir contra o que é natural para ti e te obrigar a estar focado. Sim, exatamente. Mas como o teu objetivo é aquele, de ter aquele conhecimento para depois poderes aplicar, então tu focas-te nisso para conseguir... Sim, mas é um esforço. Okay? Ter que estar ali, ler um artigo, sublinhar. Quando me dizem, tu gostas mesmo muito de estar sempre a aprender, sempre. Às vezes não. Sim. Às vezes há coisas que só que eu quero ter aquele conhecimento, então uma coisa é eu gosto de ter o conhecimento, mas a minha concentração, o meu foco é assim muito? É difícil. Não, é uma coisa diária em que eu me obrigo porque tenho aquele objetivo. Sim. Não é? Sim, eu sinto muita necessidade de aprendizagem constante. Só que a minha aprendizagem é através da experiência no local, sabe? Pegar em aula, por exemplo, um livro muito antigo que foi folhear ali, ou seja, tenho momentos de prazer enquanto estou a fazer isso, mas é muito menos prazeroso para mim do que estar no dia a dia a aplicar e experienciar as situações. Eu acho que é algo que também falta muito no nosso ensino, por exemplo, em relação às crianças. Mas só para responder à tua pergunta, sim, foi muito difícil para mim. Hoje em dia é tudo mais normal e natural, mas no início era algo hercúleo para mim. Quer dizer, tu és responsável por aquilo e confiar na tarefa sem depois ir avaliar se tudo tinha sido bem feito. Sim. Mas eu acho que é um processo. E se tu identificas que o caminho é esse, é trabalhar todos os dias nesse processo para que depois um dia seja natural. Mas o início é complexo, muito complexo. Sim, é um bocadinho o mesmo processo, não é? O objetivo é aquele, por isso tens de trabalhar diariamente para... Sim. E quando tocaste isso das crianças, é mesmo isso. A maior parte das questões que as crianças têm como sendo um problema, principalmente na escola, na minha opinião, tem a ver com a forma como lhes chega o conteúdo. Imagina, eu digo muitas vezes que eu cheguei a ter um grupo quase de 30 crianças com 3 anos e o objetivo que eu tinha para elas, sei lá, vou dar um exemplo. Neste momento nós vamos trabalhar as cores, ou vamos trabalhar os números, ou vamos trabalhar... Se tu tens esse objetivo, para umas crianças aquilo é ensinado simplesmente a dizer-lhes, mas para outras tem de ser com uma história, e para outras tem de ser a fazer palhaçadas, e para outras tem de ser a cantar uma canção, e para outras, percebes? E o que acontece muitas vezes, que eu acho que nos primeiros anos de vida isso até acontece, as crianças ganham cada vez mais confiança, autonomia, tudo isso, porque há um bocadinho mais esse trabalho de diversificar a forma como chegamos a elas, e depois acaba por ser tudo assim muito... Eu cheguei aos 6 anos e passa 8 horas sem Então uma criança que aprende de forma incrível, se estiver a tocar nas coisas, mas que em vez de tocar só tem alguém a dizer-lhe, se tu mexeres é assim, 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 não vai funcionar. É aquilo que falávamos da experiência, não é? Quando os meus filhos eram pequeninos, agora fez-me lembrar que, imagina, se eu desse aos dois, se tivesse uma vela a arder e eu lhes dissesse assim, não toquem nesta vela porque ela queima. Um deles, se tu te aproximasses, ele já estava a dizer, olha, não mexas aqui que a minha mãe disse que queima. O outro automaticamente punha a mão e dizia queima. Percebes? Por isso, é completamente diferente. Agora, aquela criança que ouviu e que passa a informação a outro, ela naturalmente aprende bem por aquilo que tu lhe dizes. A outra que teve de experimentar, se não puder experimentar, aquilo já foi, porque não fica a informação. Não fica nada, exatamente, lá está. Cada um tem a sua forma de aprendizagem, não é? E isso é muito importante, quer na fase, quer enquanto criança, quer enquanto adulto, porque as coisas depois não desaparecem.
Olha, nós já falámos sobre tantas coisas que eu acho que muitas. Eu pus aqui uns pontos para falar contigo que já foram. É assim, eu estava pronto a dizer-te há bocado que eu gostei mesmo de te ter conhecido, porque eu acho que há coisas, e cada vez mais eu acho que eu conheço as pessoas. Identifico-me com elas muitas vezes sem sequer, não é? E acho que foi o que aconteceu contigo, e no fundo com outras pessoas que se têm cruzado comigo, que é, sem eu te conhecer, eu senti-me próxima de ti. E depois, quando começámos a conversar e assim, eu percebi que a base, se calhar os valores e assim, acabam por ser os mesmos. Sim. A forma como tu ages no dia-a-dia, aquilo que tu achas que são os teus pilares, acabam se calhar por ser os meus, e isso é tão giro, porque sem percebermos, se calhar pela energia, não é? Sim, nós somos seres magnéticos, não é? Ou seja, nós fazemos parte da natureza, não é? E a Terra é uma esfera eletromagnética de atração. Sim. E nós somos corpos que pertencemos a essa natureza, a esse ambiente, e também somos eletromagnéticos. E é muito giro perceber isso, tu ires para além daquilo que é o que tu vês, ou seja, ires para aquilo que tu sentes. Ok, eu senti-me bem com aquela pessoa, independentemente de ainda não sei como ela é ou ainda não conheço, mas eu senti, então vou dar abertura suficiente para nos conhecermos e nisso eu tenho que te agradecer, porque assim, tu acabaste por abrir espaço para que no fundo eu fizesse parte um bocadinho das pessoas mais próximas e de estar... E isso é mesmo bom, porque acabamos por depois perceber, ok, até nas coisas que nós às vezes defendemos e tudo, temos quem acredite da mesma forma, temos quem lute pelas mesmas causas, entre aspas, não é? Quem valorize, no fundo, aquilo que achamos que é mais importante. E isso leva-nos àquilo que é a dificuldade do dia-a-dia hoje, com esta história das redes sociais, do parecer bonito. Sim. Há muitas pessoas que não dizem aquilo que sentem. Simplesmente não dizem porque, primeiro, têm medo, não é? Do julgamento, sim, da exposição e de serem colocadas à parte, não é? Mas, por outro lado, se tiveres uma conversa com essas mesmas pessoas e essas pessoas estiverem com outras pessoas em privado, vão perceber que muitas delas têm as mesmas sensações, sim, as mesmas verdades, as mesmas dúvidas, não é? E então eu estou em vários grupos de trabalho com objetivos diferentes, e aquilo que eu percebo é que nós temos que falar. Nós temos que falar. Porque, ou seja, a palavra, não é? Aquilo que sai da nossa boca não é simplesmente algo vazio. Não, tem um peso, tem um conteúdo que vai tocar em alguém. E uma pessoa é muita gente. Nós temos que falar, temos que nos abrir. E vai haver gente que se identifica, vai haver gente que não se identifica, mas o bom é que é suposto ser mesmo assim. Quando tu dizes que a pessoa expõe-se de outra forma, a maior parte das pessoas fazem isso, expõem-se de outra forma com receio de serem julgadas. Fica bonito. Mas a questão é, imagina, tu defendes que aquilo devia ser amarelo, mas nas redes sociais, tu acreditas que devia ser amarelo, mas nas redes sociais defendes que devia ser verde, porque tens medo da exposição, de dizer... A questão é que quem julga vai julgar na mesma, igual. Independentemente de tu dizeres o que sentes mesmo ou o que não sentes. Sim. E depois, se tu estás a dizer uma coisa em que não acreditas, quando for julgada nem sequer tens argumentos para... Claro, não tens a tua experiência de vida é diferente daquilo que tu dizes. Exatamente. Não é? Exatamente. E se tu reparares, todas as pessoas que fizeram a diferença no mundo, todas, foi porque fizeram aquilo que acreditavam. Sim. Não foi porque o outro disse ou porque alguém... Não, eles acreditavam naquilo. Eu genuinamente acho que é bem mais fácil. Isso. Na minha opinião, é bem mais fácil. Perante determinadas situações, tu se calhar vais ser encostado à parede ou assim, porque é que disseste aquilo? Porque é que fizeste aquilo? Mas eu prefiro isso, claro, porque se é uma coisa que eu faço, porque acreditei, imagina, que era o melhor, eu tenho argumentos para justificar, eu fiz porque achava que era o melhor, não é? Então... Não há aquela coisa de depois tenho de arranjar desculpas para... Sim. E não te sentes tu próprio. Sim, é isso. E nisso eu acabo por ganhar muito mais bem-estar e tempo, inclusive, porque não tenho de estar preocupada com coisas que... Claro. Não é? No fundo é verdade.
não é? Que é o que foi desde o início Sim. da conversa que Sim. estamos aqui a debater. Se for verdade, não tens que ter nenhum tipo de preocupação. E depois, se houver pessoas que não se identificam com a tua verdade, também são pessoas que provavelmente não têm que estar na tua vida e tu também tens que aceitar isso, não é? No outro dia, em conversa com um paciente, ele me disse: se chegares aos 50 anos e tiveres 2 bons amigos, és um homem cheio de sorte. Sim. Porque ele já tinha 60, não é? Então lá está a experiência de vida. E foi exatamente isso que ele disse. É natural que à medida que tu vais desenvolvendo o teu perfil, tu vais amadurecendo, vais respeitando os teus valores, aquelas pessoas que há 10 ou 15 anos atrás faziam parte do teu dia-a-dia, já não vão fazer sentido manterem-se. Então, nós temos que aceitar isso. Não é dizer que tu não gostes das pessoas, mas já não faz sentido. Claro, já não te claro que acrescentam sim, nada. claro que Ou sim. tu a elas. Claro que sim. Não é? E não faz sentido forçar, eu acho. Flui, não flui. Sim, E siga para a frente. Imagina, eu dou a minha opinião como mãe sobre determinado assunto. E eu tenho aquelas pessoas que me dizem logo: ok, eu identifiquei-me mesmo e faz sentido para mim, como aquelas que até questionam. As que me questionam, eu tenho argumentos para fundamentar aquilo, porque eu disse o que acreditava, Claro. não é? Então, eu tenho argumentos para, muitas vezes, depois de nós trocarmos esses argumentos a pessoa diz: ok, até faz sentido. E se não faz, está tudo certo. Tudo certo. Não acha que, ok, mas pelo menos viu, eu sou assim, tu gostas e sentes-te confortável e queres, por exemplo, a minha ajuda ou queres estar ao meu lado, ou quer, ok, ótimo, mas se não queres, eu sou assim, não é? Sim, sim. E depois temos a flexibilidade também e a coragem de mudarmos quando também percebemos que estamos errados. Sim, eu adoro isso. E diz: olha, eu fiz assim, achava que era assim, mas realmente, pá, tens razão, desculpa. Sim. E pedir, quando temos que pedir desculpa. Pedir desculpa. Tá. E quando tu estavas a dizer que este processo é um processo de anos, mas eu posso dizer, eu digo muitas vezes agora e penso isso, que é, eu cheguei a esta idade, eu tenho 44 anos, e eu não trocava nenhum ano, porque cada ano que eu invisto mais em mim e que eu sinto-me muito mais segura, muito mais tranquila, muito mais em paz comigo, muito mais coerente com tudo. Eu posso dizer que assim, é difícil isso que tu dizes, que é de irmos investindo em nós. Às vezes é, até porque exige, ok, nisto nem funcionas tão, tipo, nem reagiste tão bem, então devias... Ou seja, no fundo é um bocadinho nós olharmos para nós e percebermos onde devemos fazer ajustes, o que é que está melhor, o que não está, não é? E às vezes há coisas que exigem esforço e mudanças e pronto. Mas eu acho que é um crescimento tão bom. Eu digo isso muitas vezes, eu não trocava nunca a idade que eu tenho por metade ou por... Sim, isso é bom, isso é muito bom. Não, mesmo com os meus filhos, assim, eu tenho consciência que depois a cada dia acabo por ter até mais ferramentas e mais para estarmos mais próximos ou para... E eles próprios, ao observarem-te, acabam por, vão fazer o mesmo caminho. É engraçado porque eu vejo mesmo eles em muito pequeninos, já faziam determinadas reflexões e já faziam... Mesmo quando às vezes vinham falar comigo sobre determinado assunto, até para pedir qualquer coisa, e eles já tinham os argumentos para e tudo, sabe, já fazem aquele processo de... E quando em algum momento eu até faço nem que seja uma brincadeira de, sei lá, agora se calhar não vamos conseguir ou não vamos... E eles são logo eles que fazem o processo contrário. Então, não és tu que dizes que nós... Que não está aquele mindset percebes? positivo. E eu acho isso incrível. Porque às vezes também precisas de uma mãozinha. E principalmente quando, imagina, quando tu dizes a um filho para fazer determinada coisa, ou que o mais correto, na tua opinião, era fazer aquilo, e ele não quer fazer, mas te dá os argumentos todos. Tu até querias mesmo que ele fizesse, mas quando ele te dá os argumentos todos, a validar o contra dele, para mim dá-me um gozo, porque eu penso assim, ok, então... Eu acho que estou a fazer o trabalho bem feito, porque no fundo é mesmo, ele está a conseguir pensar sobre aquilo, não é aquilo que eu quero, mas é o que ele sente que é o melhor para ele e está a conseguir defender isso. E justificar. Sabes, e justificar, e eu acho que isso dá mesmo muito prazer. Olha, que conselhos darias a outros profissionais, assim, da tua área ou mesmo da tua equipa, assim, algo que tu achas que é mesmo importante?
o mais importante é eles perceberem se estão a fazer aquilo que gostam. E se não estão no momento a fazer aquilo que gostam, se esta é uma fase importante para depois chegarem aonde querem. Não é? Ok. Portanto, acho que é muito importante. Na minha área, como fisioterapeuta, a paixão e o gosto por aquilo que estamos a fazer é muito importante. E, portanto, aquilo que eu nunca consegui trabalhar noutro registro a não ser neste, de ser autónomo, de conseguir colocar no dia a dia aquilo que eu acredito, não ter alguém a dizer, olha, é isto que tens que fazer, porque eu não funciono bem assim, não funciono. Sabes que isso é muito importante, principalmente até para os pais, quando os miúdos têm de escolher a profissão que vão seguir, Sim, ou o curso que vão tirar. Claro. Que, imagina, a mesma criança que gosta, ou neste caso já não é criança, o jovem que gosta da parte até das ciências, das investigações e não sei o quê. Às vezes chega a essa área e depois sente-se muito frustrado. Claro. E às vezes só tem a ver com ele perceber se gosta dessa área, mas se gosta de estar concentrado aqui a trabalhar isto dentro de um laboratório, num sítio fechado, isolado, ele sozinho, ou se é daquelas pessoas que gostam de trabalho de campo, de andar lá fora, de lidar com outras pessoas. Isso é muito importante. E às vezes só o perceber isso faz com que faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Porque depois questiona-se, afinal não era nada disto que eu gostava, até era. Só que não era daquela forma. Daquela forma, claro. Sim. Mas isso é sempre muito desafiante, não é? Tu dares um conselho a outra pessoa é sempre... Não, mas os pais investirem no fundo, em os filhos fazerem, por exemplo, essa análise de perfil e tudo, já dá para ajudar muito, percebes? Já dá para ajudar muito, sim. Muito sem dúvida nenhuma. Mas vai muito pela experiência, não é? Mas sim, senhor. Olha, e enquanto pai, o que é que achas que podias dizer que no fundo, se te tivessem dado a ti esse conselho antes de teres filhos, te ia ajudar muito? É o que falámos, o autoconhecimento. Ok. Começar logo desde pequenino. Começar logo desde... ou seja, os próprios pais. Sim, dos pais. Ou seja, não quero dizer, eu não sei dizer, eu não sei dizer o timing. Sim. Imagina, agora estamos a falar de um casal de jovens adultos com 25, 26, 27 anos que decidem ter um filho. E eu não sei dizer se é melhor, o que é melhor, mas o que eu sei hoje é que é muito importante que no caminho olhem cada vez mais para eles próprios antes de olharem para as necessidades dos outros. Sim. Conheceste, sim. Sabes? E faz uma diferença incrível. Fazeres o teu caminho. Sim. Por exemplo, eu lembro-me quando eu comecei a fazer as minhas sessões de psicoterapia, o intuito da minha ida lá era preparar-me para ser pai pela segunda vez. Okay. Esse era o intuito. Ou seja, no fundo, era a mensagem que a Silda tinha recebido, e então ela montou as sessões nesse sentido. Eu disse, eu não venho aqui para ser... Porque o teu objetivo já era aquele. Eu disse mesmo, eu não venho aqui para aprender a ser pai. Eu venho aqui para aprender a conhecer-me melhor. Porque era essa a necessidade que eu sentia. Sim. Eu sentia que estava a fazer um trabalho, por exemplo, que é importante, mas que não era para aquela altura. Porque eu tinha tanta coisa para trabalhar para trás, enquanto eu não tinha reparado todo esse processo, eu não tinha abertura, não tinha capacidade de aceitação para... E já era pai na altura. Claro que sim, mas isso, o que tu dizes, o trabalhaste a ti, porque mesmo a forma como tu depois vais reagir, tu trabalhas isso tudo, não é? Tudo isso. Então é completamente diferente. E quando tu estavas a falar, não sei bem em que tipo, período, em que idade ou que período, fez-me lembrar que, imagina, o casal mais novo que eu fiz acompanhamento que fizemos mesmo um processo de casal e relacionamentos, eram miúdos com 18 e outro 19 anos, e que já namoravam há algum tempo, e pensavam de vir a casar, e eu achei incrível. Mesmo? Eu disse, quem me dera a mim, juro, quem me dera a mim ter feito um processo desses, assim, enquanto namorava, porque é uma diferença tão absurda, ainda por cima quando é uma coisa para tu, além de te conheceres muito bem, depois perceberes onde é que vocês ligam, onde não ligam, onde chocam, o que é que vai... Isso faz sentido, olha, faz sentido. É espetacular. E é mesmo isso, é o que tu dizes, é o trabalharmos a nós e o conseguir fazer isso o mais cedo possível, não é? Porque nós estamos agora,
tu estás grávida, por exemplo, e tu fazes logo as aulas para o parto. Sim, sim. Já há muito isso, mas o trabalharmos-nos antes para, principalmente nessas situações, para nos prepararmos para ser Claro. pais, ou trabalharmos, não é para prepararmos para ser pais, é para nos desenvolvermos no sentido de sermos depois melhores pessoas Sim. e melhores pais. Sim, no fundo é E o desenvolver-te a trabalharmos ti. antes para que a nossa relação na realidade, por exemplo, seja uma coisa mesmo boa e resulte, porque nós casamos para a vida toda, mas sem preparação nenhuma. Sem preparação nenhuma. Sim. E depois é trabalhar esses conceitos, não é? Porque o patriarcado ainda está aí muito presente, não é? E eu não gosto das conotações negativas que se colocam nisto. Sim. Eu acho que mais uma vez não se está a percepcionar a história e estamos só a falar sobre a nossa vontade e a masculinidade, o masculinismo, não é? Agora se Sim. fala de femininismo e estes extremos opostos de tudo isto, mas eu acho que falta exatamente isso, falta o autoconhecimento de cada um para depois poder avaliar as situações na sua globalidade e o mundo vai ser sempre imperfeito. Sim. e a vida vai ser sempre complexa, vai haver momentos muito difíceis e outros momentos maravilhosos, isso vai acontecer sempre. Mas esse autoconhecimento agora, que nos últimos anos tem, cada vez mais as pessoas têm dado mais importância, acho que vai ser o que vai fazer a diferença, porque até agora, e socialmente acontece muito isso, que é, quando é que curso vais tirar? E agora onde é que vais trabalhar? E quando é que casas? Pois, quando é que vais ter filhos? E depois casar vais ter tudo, filhos. estás a ver? Mas não há ninguém que te diga assim, ok, mas então devias investir nisto em ti, ou devias te preparar para, ou a seguir imagina, tu fazes nem que seja anos de casado e é parabéns, Sim, sim. e não é como é que tu estiveste no último ano, o que é que tu sentiste, o que é que podia ter sido melhor, o que é que... Percebes? Ainda há muito, e este aumento do autoconhecimento vai ajudar muito nesse sentido. Isso tem que ser trabalhado dentro de casa. Sim. Olha, pronto, é assim, eu queria só perguntar-te, qual consideras que foi mesmo a importância das relações, principalmente das mais próximas, no teu percurso de vida, no que tu tens conquistado, em tudo que no fundo tu tens conseguido, não é? Tanto, não é só profissionalmente, mesmo como pai, como tudo que tu tens, os passos que tu tens dado, o que é que achas que no fundo as relações interferiram, positivo ou negativamente? O que é que achas que... Podia ser algo tão negativo que tu dissesses, ok, aquela pessoa vai ver o quanto eu sou capaz, apesar dela não acreditar, sim, não é? Sim, pode ser um boost que tu recebes, mas eu tive e tenho a sorte de ter pessoas à minha volta que me deram tempo, sabes? Sim. E isso é completamente diferenciador. E tu dizes tempo no sentido de te Permitiram-me deixar... errar. Isso, ok. Eu cometi muitos erros. Porque eu queria perceber se era nesse sentido de te permitir ir experimentando, errando, ou até mesmo o tempo de estarem contigo para te perceberem e para... Sim, mas acaba por ser... mas no fundo, se nós quisermos resumir, é isso mesmo. As pessoas que eu tenho, o meu núcleo, e eu considero a minha equipa profissional também o meu núcleo, porque eu consigo, ou seja, mas vamos por partes. As pessoas que me rodeiam permitiram-me errar e permitiram-me corrigir esses erros, e também me permitiram, ao corrigir esses erros, dar-lhes tempo a eles para melhorar a qualidade de vida, percebes? Porque realmente hoje em dia não é fácil as pessoas terem paciência. Sim, e eu próprio querem tudo para ontem. Querem tudo para ontem. E então eu tive essa sorte, ainda hoje tenho essa sorte de ter pessoas que acreditam em mim. Acreditam naquilo que eu... acreditam, acabam por esperar, dar-te esse espaço para... Porque eu também já lhes demonstrei que ao longo do tempo o estarmos juntos é bom para ambas as partes. Sim. Ok? Quer a nível pessoal, quer a nível profissional. E isso foi... é muito importante. Ou seja, e é como tu teres filhos e teres uns avós com tempo e saudáveis que te possam ajudar nas tarefas, não é?
Portanto, eu acho que sim, acho que o grupo de pessoas com quem tu mais passas tempo é fundamental para te sustentarem. E eu tenho essa sorte. Boa. Olha, muito obrigada mesmo, assim, Obrigado. pela pessoa, no fundo, pela pessoa que tu és, por aquilo que tu pela forma como te entregas, não é? Porque Sim. acaba por ser tudo com muita paixão por aquilo que estás a fazer e com muita entrega, e acho que isso acaba por fazer mesmo toda a diferença nos resultados que tu tens, nas relações que crias, não é? Acaba por... E eu queria dar-te só um miminho. Obrigado. Pronto, já era para tirar da caixinha para não estar assim, mas... Posso abrir? É mesmo miminho. Olha, é assim, Obrigado. a imagem tem a ver com os trabalhos que eu já faço com os miúdos, que é Que para giro. ser, no fundo, para ser apelativa também para as crianças. Obrigado. Mas acaba por ter, seja ao fim do dia, seja logo de manhã, Sim, sim, se tu refletires sobre esses pontos, sem dúvida. acabas por sentir-te sempre mais confiante, sempre mais seguro, não Sim, é? no fundo são âncoras, não é? Sim, São âncoras para o dia a dia. Sim. Também te agradeço imenso pelo convite mais uma vez e continua, porque este trabalho que estás a fazer acho que é fundamental para passar uma mensagem, para que as verdades sejam ditas e aquilo que eu espero é que as pessoas digam mesmo a sua verdade, sem estarem a pensar se vai ficar bem, se vai ficar Sim, mal, sim. se vão ter muitas visualizações ou poucas visualizações, o que é que seja. Acho que as pessoas devem Era tão dizer mais a fácil, sua não verdade, era? a sua verdade. E a partir daí estamos a construir pouco a pouco uns núcleos se calhar mais equilibrados. Sim, obrigado. Obrigado eu. E olha, aqui tem eu acho que para mim é um daqueles chazinhos que mesmo que tu não bebas, se puseres só para dar aroma, Sim, sim. é incrível. Está bem? Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado.